Ok, bom dia, senhores, ou boa tarde. Então, essa será a nossa última aula sobre o assunto ondas, sobre essa unidade de ensino. Tá legal? E espero que seja especial essa aula, porque tem muitos aspectos interessantes que eu gostaria de abordar com vocês, relacionados especialmente a esse tema, né, de ondas estacionárias, sua aplicação na estrutura de uma embarcação. Ok, senhores? Na tarefa 3, eu já, pedi para que vocês fossem pesquisando e, e espero que vocês já estejam então com uma determinada pré-carga, digamos assim, de conhecimento sobre esse assunto. Ok, senhores, então vamos lá. Essa aula vai ser simples, porém muito importante, certo? Vai ser simples, mas importante. Nós vimos então que um som ele se propaga, que a expressão matemática para a propagação do som ela pode ser dada por essa expressão aqui matemática, certo? Que pode ser escrita em termos do deslocamento ou em termos da pressão. Mas o que importa, se vocês recuperarem a primeira aula de som e observar aquela animação, o que importa é que o som se propaga, né? Não importa muito o que vocês estejam de fato medindo, se é o deslocamento ou a pressão. Um vai estar simplesmente defasado do outro, ou seja, quando o deslocamento do ar for, ou das moléculas do ar for mínimo, a pressão será máxima, certo? E vice-versa. E vice-versa. Por isso que eles estão defasados então de π sobre 2. Outra coisa também importante é que, como eu falei em outras aulas e volto a reforçar, a propagação de uma onda é sempre dada por essa expressão aqui, kx menos ômega-t. No caso de uma dimensão, pode ser em 2 ou 3 dimensões também a propagação do som. Isso é importância. A única coisa que vai mudar é esse x aqui, né, que vai comportar, no caso cartesiano, por exemplo, as variáveis y e z. Então a gente viu também, eu comentei com vocês, que cada conjunto de som vai ser, ou cada emissor de som, vamos colocar dessa forma, seja um diapasão, uma flauta, a nossa própria voz, eles vão conter um conjunto de amplitudes. Esse conjunto único de amplitudes que formam, que um emissor vai emitir, esse conjunto único ele é responsável pela sua identidade vocal. Então aqui a gente vê a forma de ondas de diferentes emissores. A mais limpa delas, óbvio, é o diapasão. A que corresponderia essa forma aqui? Corresponderia a uma única, seja no seno, seja no cosseno, não sei qual dos dois, mas em princípio pode ser qualquer um. Porém, só haverá uma única amplitude dessa para um único único K. Aqui, se vocês olharem bem, essa expressão não está muito correta. Aqui são vários Ks. Cada K correspondendo a um N. Então eu tenho K1, K2, K3, K4. Não é o mesmo seno. Senão eu poderia simplesmente colocar isso aqui para fora do somatório. Correto? Não é um único K, não. Para cada daquilo que eu chamo modo normal,
né, o modo de vibração para cada um deles. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas vocês já devem ter visto isso com os professores de cálculo, especialmente quando viram séries de Fourier, que existe um índice aqui para cada termo do somatório. Então, no caso de diapasão, você só tem um termo. Tá? É o mais simples, né? Agora, à medida que vocês vão adicionando outros termos com outras amplitudes, ou seja, adicionando os chamados harmônicos, você vai tendo uma complicação na função de onda, mas essa complicação é muito interessante porque ela, então, te dá a sua identidade vocal. É por esse motivo que, mesmo que vocês não estejam me vendo no vídeo, vocês sabem que sou eu que estou falando. Porque vocês já aprenderam, o cérebro de vocês já aprendeu a minha identidade vocal. Certo? Bom, formação das ondas estacionárias. O que é necessário para a formação das ondas estacionárias? Tem um exercício da lista de som em que eu junto, são juntadas ou são superpostas duas ondas e eu peço para vocês escreverem a onda progressiva resultante. Certo? Não é uma onda estacionária, mas uma onda progressiva resultante. Por quê? Porque para que você junte duas ondas, certo? E essa nova onda especial, chamada onda estacionária, surja, apareça, como vocês conseguem ver nessa animação, é necessário que algumas condições sejam satisfeitas. A principal, talvez a única condição, é que a velocidade de propagação na ida e na volta seja a mesma. Então, quando você junta duas ondas com a mesma velocidade de propagação e elas se superpõem, resulta, como vocês podem ver na figura, nessa onda azul. E qual é a principal característica de uma onda estacionária? É que ela não se propaga nem para a direita nem para a esquerda. Ao contrário das ondas progressivas. As ondas progressivas, elas vão para a direita e vão para a esquerda. Correto? Onda estacionária, não. Ela é estacionária. Ela fica numa região do espaço, mas ela não anda nem para um lado e nem para o outro. Ok? E aí, fazendo uma continha matemática, a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que o resultado de uma onda estacionária seria, então, uma onda com o dobro da amplitude. Então, vocês podem ver que essa onda azul, ó, cada uma das ondas vermelhas tem amplitude 1 nessa escala aqui. Agora, já a onda azul, se vocês perceberem, ela tem amplitude 2 nessa escala. Então, ela tem amplitude que é o dobro, e ela pode ser escrita como um produto entre a parte espacial e a parte temporal. Nesse caso, seno de kx vezes o cosseno de ômega t. Tá certo? Ok? Então, isso dá origem a algumas propriedades. Por exemplo, então a onda resultante ela vai ter pontos onde a amplitude sempre vai ser nula. Isso nós já vimos em interferência, a mesma coisa. Quem está interferindo? A onda vindo para a direita está interferindo com a onda que está vindo para a esquerda. E nessa interferência, em determinados pontos, essa interferência sempre vai ser destrutiva. A esses pontos nós chamamos de nó. São os pontos de interferência destrutiva da onda. O que representa esses nós? Como que nós observamos? Nós observamos esses pontos como pontos que ficarão fixos como zero de amplitude. Ok? Então, esses pontos nunca vão sair do zero. Por outro lado, nós temos os ventres, que são os pontos de máxima amplitude, ou seja, de interferência construtiva entre as duas ondas. Então, esses pontos de máxima amplitude nós chamamos de ventre. Ok?
Agora, se vocês notarem, olhem matematicamente, olhem para essa expressão. O que isso significa? O ventre vai ser sempre ter sempre amplitude máxima? Não. Ali no ventre você vai ter um cosseno de ômega-t que vai ficar oscilando com essa frequência ômega. Então olha para essa figura novamente, ó. Tá vendo? Esse aqui seria um ponto de ventre. O que acontece com esse ventre? Ele está oscilando com uma frequência ômega. Agora, isso em relação ao tempo. Em relação ao espaço? Em relação ao espaço, você pode verificar então que num dado ponto do espaço, aqui, ó, onde está o mouse nesse exato momento, o cursor, vocês podem verificar que vai ser, para um dado ponto, vai ser sempre zero. Esse aqui é o ponto de nó. Aqui eu tenho outro nó. E vamos lá. Aqui eu tenho outro nó. Ok? Então você separa a parte espacial da parte temporal. Então isso significa que esse ventre vai ficar oscilando temporalmente para um dado x que eu olhe. Certo? Então aqui eu fixei um x e deixei o tempo correr. Então isso aqui vai oscilar como ômega-t, mas para um x fixo. Então, para determinados conjuntos de x, vamos colocar assim, eu tenho os ventres, e para determinados conjuntos de x, eu tenho os nós. Tá legal? Então, como determinar esses ventres e esses nós? Né? Por exemplo, você pode ter o caso de uma onda que esteja confinada ou restrita a ser zero nas extremidades. Por exemplo, pega uma corda de um violão. Imagina que isso aqui seja a corda de um violão, certo? Para quem conhece minimamente um instrumento musical, sabe que a corda do violão ela está presa, tanto numa extremidade como na outra. Está presa nas duas extremidades. Ok? Então, isso restringe, isso me dá a seguinte condição. Como essa é uma onda estacionária, porque ela vem e volta e a interferência forma essa onda estacionária, então nós temos a seguinte situação, que para uma determinada posição, vamos dizer que eu chamei essa posição que vai de 0 e aqui na outra extremidade é L. Então nessa posição L, eu sei que a minha onda estacionária vai ter sempre um nó, porque ela está presa ali, ela está restrita, certo? Então, se eu olhar de novo para a minha conta da onda estacionária, a gente percebe que esse fator aqui, seno de kx, vai ser sempre zero quando o x for igual a L. Então, significa que seno de KL igual a zero. E aí eu tenho determinados k's. O L é fixo, tá vendo? O L é o fixo. Mas eu tenho aqui determinados k's que satisfazem o seno de KL ser igual a zero. Que k's são esses? São k's tal que, quando multiplicados a L, deem um múltiplo de π. Certo? Por quê? Seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de 3π é 0, seno de 4π é 0 e daí por diante. Certo? Então, sempre que esse termo aqui for igual a um múltiplo de nπ, então o seno desse termo vai ser igual a 0. Daí nós tiramos, sabendo que existe a relação, que vocês já viram de aulas anteriores, entre o k, que é o número de onda, e o comprimento da onda, lambda, qual é a relação entre eles? Que k é igual a 2π sobre lambda. Então, esse k tem que ser nπ sobre L, logo, o lambda tem que ser 2L sobre N, por causa das duas extremidades fixas. Tá certo? Então, isso significa que
sempre que a minha onda tiver comprimentos, para um dado comprimento fixo, sempre que minha onda tiver comprimentos de onda múltiplos disso, ou seja, aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, certo? Então, a onda estacionária vai ser refém de ter esses comprimentos de onda. Então, por exemplo, olhe para essa figura. Aqui eu tenho n igual a 1. Então, vocês notam que qual é a definição do comprimento de onda? Vocês se lembram? O comprimento de onda é a distância, por exemplo, vamos colocar aqui, entre dois máximos. Voltando aqui, ó. Olha para essa onda progressiva. Pode ser estacionário também. Então, a distância entre os dois máximos da onda é definida como o comprimento da onda, né? Tem muito a ver também com o período. Se vocês se lembrarem, o período tem a ver com a parte temporal. E o comprimento de onda tem a ver com a parte espacial. Agora, se vocês notarem aqui, quanto vale esse lambda aqui, para n igual a 1? Isso aqui não é lambda, mas é metade do lambda. Por quê? Ela passa por um ventre aqui, aqui ela viria para cá, certo? E só aqui, por aqui, onde está o cursor agora, ela voltaria ao ventre. Então, esse comprimento aqui seria o lambda, certo? Então, quanto vale esse lambda aqui? Quanto vale o lambda, então? Ele vale 2 vezes o comprimento do espaço que eu estou restringindo aqui, onde está a onda estacionária. Então, 2 vezes L. De fato, né, se você olhar para cá, quando n igual a 1, lambda 1 é igual a 2L. Esse também é chamado lambda fundamental. Certo? O lambda 1 é o lambda fundamental. Por quê? Porque não existe lambda abaixo dele. Agora, existe lambdas acima. Certo? Então, eu posso ter... Nada me impede, né? Essa condição aqui, o que eu quero dizer? Que essa condição pode perfeitamente ser satisfeita também para n igual a 2. Certo? Então, nada me impede que n seja igual a 2. Quando n é igual a 2, aí, o que acontece com o comprimento de onda? Ele é exatamente L, certo? O comprimento de onda vai ficar 2L sobre 2, que é igual a L. Ele é exatamente o tamanho do espaço aqui que eu estou restringindo. Nota, mas não é o espaço entre dois ventres? Mas mais ou menos, porque quando esse aqui é máximo, esse aqui é mínimo. Esse ventre aqui não é igual a esse ventre. Então, qual é o comprimento da onda? É quando você tem, ao mesmo tempo, dois máximos da onda. Então, a onda ela tem um máximo, passa por um mínimo, volta para o máximo. Esses dois máximos, ao mesmo tempo, é que definem o comprimento da onda. Não é o caso aqui. Aqui, apesar de ser um ventre também, mas esse máximo, esse ponto aqui, para um dado tempo, ele está aqui embaixo, enquanto esse está aqui em cima. Então, eu tenho que andar para cá e voltar. Se eu pegar essa medida daqui até aqui, eu vou ver e deslocar ela, eu vou ver que ela vale exatamente L. Certo? E daí por diante. Aqui eu coloquei também para n igual a 3, mas acho que a essa altura já está relativamente claro o que eu quero dizer. Espero. Certo? Então, antes de falar sobre outras situações, por exemplo, isso aqui seria uma onda sonora através de um tubo, eu vou mostrar para vocês então um vídeo onde esse fato aqui é demonstrado experimentalmente. Vocês vão visualizar o que eu estou falando, certo? Vou pegar no YouTube aqui.
Vamos lá. E assistam esse vídeo. Nessa demonstração, usaremos uma corda elástica amarrada a uma bola de brinquedo conhecida como bola maluca. A bola funciona com um motor acionado por pilhas que gira em seu interior de forma excêntrica. O movimento do motor faz a bola vibrar com uma determinada frequência, que é justamente a frequência de giro do motor. Pendurando a bola e aumentando lentamente o comprimento da corda, ela pode entrar em ressonância com a vibração da bola. Desta forma, a corda começa a vibrar, aumentando gradualmente a amplitude de vibração. Aumentando-se ainda mais o comprimento, podemos obter o segundo modo de vibração da corda. Nesta situação, podemos visualizar dois ventres, que são regiões com muita vibração da corda. Notamos que o comprimento da corda neste modo de vibração é o dobro do comprimento comparado com o primeiro modo de vibração. Se aumentarmos ainda mais o comprimento, podemos visualizar os outros modos de vibração, sendo que o comprimento total da corda é sempre um múltiplo inteiro do comprimento do primeiro modo de vibração. Bom, então, espero que esse vídeo tenha ilustrado, né, aquilo que eu havia dito. Agora também, esse exemplo que nós demonstramos, que nós falamos, seria uma onda se propagando numa corda, né? Uma onda mecânica transversal. Porém, podemos também estender o conceito às ondas sonoras, tá certo? De uma forma muito similar, muito similar. Então, se você tem uma onda estacionária se propagando dentro de um tubo, certo? Ela também vai ser restrita a, por exemplo, esse é o caso de flautas, qualquer instrumento de sopro, por exemplo, usa a onda sonora, né, como fonte de música, né, de você criar música, né. Por exemplo, já piano, guitarra, violão usam cordas para produzir ondas sonoras, né? São mecanismos um pouco diferentes. Então, vocês podem ver aqui que ocorre de fato algo semelhante. Se você tem, só que quando você tem uma onda se propagando dentro de um tubo, onde esse tubo tem as duas extremidades abertas, essa condição se assemelha à condição que nós tínhamos de de uma corda presa nas duas extremidades, certo? Por quê? No caso da corda, então essas duas extremidades presas seriam restritas seriam compelidas a serem sempre os nós. Ao passo que nas duas extremidades abertas, nesse caso que nós estamos falando, isso estaria restrito a ser, essas extremidades estariam restritas a serem os ventres, correto? Então, uma matemática semelhante se aplica de tal forma que a gente pode chegar à conclusão de que as frequências naturais desse tipo de vibração, de uma onda no interior de um tubo, podem ser descritas por esse fator matemático aqui. Quem é esse fator matemático? Vocês têm que lembrar que V é igual a lambda F, certo? Então, meu lambda, nesse caso, né, meu lambda é 2L sobre N. Então, V igual a lambda F, lambda vem para cá, fica 2L e N aqui, e V é a velocidade do som. Ok?
Então, a partir dessa relação, a gente pode verificar quais seriam as frequências de ressonância dentro desse tubo, correto? Então, por exemplo, para a primeira frequência, teria n igual a 1, velocidade do som aproximadamente 343, se L for 1, né? Então, por exemplo, eu teria, ou para simplificar aqui a conta, vamos colocar L sendo meio metro, ok? Se L for meio metro, isso aqui vai ficar 1. Então a frequência seria 343 Hz. E múltiplos dessa, né? 343, 2 vezes 343, 3 vezes 343. Todas essas frequências, para todas elas, você teria uma ressonância, você teria a frequência natural de oscilação do sistema, do som, no caso. Certo? Agora, diferentemente da corda, correto? A gente tem uma outra possibilidade também. Não diferentemente do que pode acontecer na corda, mas do que nós vimos no slide anterior, nesse caso a gente também pode ter essa situação em que uma das extremidades está aberta e a outra fechada. Quando eu tenho uma extremidade fechada, significa que a amplitude do som ela não pode ser máxima, nem mínima, nada, porque essa extremidade do tubo, não sei se vocês conseguem perceber isso, ela compele esse deslocamento do som a ser mínimo, porque ele não pode passar, né? Ele bate e fica ali na extremidade fechada. Ele não pode passar dela, certo? Então, exatamente nesse ponto da extremidade, a amplitude do som sonora é nula. Então, significa que a extremidade fechada compele essa amplitude a ser nula, logo temos aqui um nó, certo? Então, fazendo uma equação parecida, uma relação parecida com essa aqui, que nós fizemos e obtivemos esse fator aqui para o lambda, nós podemos fazer uma conta semelhante e nós vamos verificar então que as únicas frequências possíveis para que a onda seja estacionária e oscile dessa forma em ressonância é para esse caso aqui, para frequências que sejam múltiplos ímpares da velocidade sobre 4L, ou seja, o lambda tem que ser 4L sobre m, onde m tem que ser um número ímpar. Então eu convido vocês a abrir essa conta, quem se interessar, abrir essa conta e verificar o porquê disso. Tá legal? Então antes de falar um pouco sobre vibrações em navios, eu vou mostrar mais um videozinho para vocês. Tá legal? Controlling the frequencies in tubes like these is the basis for several musical instruments, including the pipe organ and the woodwinds. Take a bottle or a tube or a cylinder and blow air over the top. It will resonate, and from this you can measure the wavelength of sound. And if you know the frequency, you can also measure the speed of sound.
But why does blowing air over the top of a tube or a bottle cause it to vibrate? Try this. Take two pieces of paper and blow air between them. The pages flutter in the turbulence, and when you blow air over the top of a bottle or a tube, it also causes a turbulence. The open end of a tube is a place where the air is free to move in and out, an antinode. The bottom of the tube is a place where the air cannot move, a node, a location of node displacement. When it comes to waves, the wavelength is usually measured as the crest-to-crest distance, but this device only gives us a node-to-antinode distance. That's only 1/4 of the whole length of the wave. Therefore, 1/4 of the wavelength is equal to the length of the tube. Since this cylinder is 25 centimeters long, we know that the sound we are hearing has a wavelength of 100 centimeters, or 1 meter. Now, at room temperature, sound waves travel at 340 meters per second. And if the wavelength is really 1 meter, then the sound waves we are hearing have a frequency of 340 hertz. You can verify this on an oscilloscope. Or, if you have a 341.3 hertz F tuning fork, it will resonate when held vibrating over the tube. Hey, a perfect match. Well, pretty close. What if you don't own a 341 hertz tuning fork? Well, then you can add water to a tube to adjust its length. Here's another trick you can try to instead measure the speed of sound. Take a tube that's open at both ends and dip it in water. Then with another tuning fork of known frequency, try to find the resonance. One-fourth the wavelength seems to be about 29 centimeters. That makes the full wave about 116 centimeters. By V equals lambda F, velocity equals wavelength times frequency, the speed of sound is about 335 meters per second. Very close. What about double open tubes? Well, in this case, both ends are antinodes. But between any pair of antinodes is a node, and you can see that the wave that fits in here is longer than the tube itself. In fact, the wavelength is twice the tube length. These tubes will resonate too, and once again you can measure the wavelength and the speed of sound. Now here's one more piece of the puzzle. The higher harmonics. The lowest frequency that fits in the tube is called the fundamental vibration, and its wavelength is 4 times the length of the tube. The next highest vibration is the third harmonic, not the second harmonic, but 3 times because of asymmetry reasons. The next highest one is also an odd harmonic, the fifth harmonic, who does fit 1 wave in the tube and a little bit more, and its frequency is yet even higher. In the case of double open tubes, the symmetry allows for all integer multiples of the fundamental to resonate, not just the odd ones. However, the fundamental wavelength is now twice as long.
Now it's time for a puzzle. If I cover the open end of this tube, how will that change the note that resonates? This little window is a place where the air can move freely in and out, an antinode. And so is the other open end of the tube, also an antinode. So the wavelength that fits in is twice the length of the tube. But if I cover the open end, I now have an antinode-node situation, and the wavelength that fits in there is now 4 times the length of the tube, which should sound lower in frequency. But will it sound lower? Yes. Cut. Bom, senhores, então, para a gente terminar, gostaria de comentar um pouquinho sobre vibração em navios. Com todas essas ideias se aplicam a uma embarcação. Então, por exemplo, um casco de um navio, um corpo, né, de um navio, como qualquer outro material, qualquer outra matéria, ele pode transportar vibração, ondas, né? Nós vimos isso com cordas, vimos isso com som, mas isso ocorre em qualquer tipo de material, certo? Então, as mesmas ideias, elas se aplicam, as mesmas ideias que nós discutimos, se aplicam também ao caso de um navio, certo? Então, se vocês lembrarem do primeiro vídeo, se tinha uma bolinha lá que podia vibrar com uma determinada frequência, aquela bolinha vocês podem pensar como sendo, por exemplo, ou as ondas do mar, ou o motor, ou o sistema de propulsão. Todos esses elementos, eles produzem vibração. Essa vibração se propaga ao longo de um corpo fixo, certo? Então, uma das questões, dos fenômenos que podem ocorrer, então, sempre que um corpo físico, né, é sujeito a uma vibração, é exatamente o que nós vimos, essa ressonância, esses modos normais de vibração sobre o corpo, certo? Então, os cascos, eles são sempre dimensionados para que fujam disso, que fujam dessas frequências, certo? Então, existiam algumas formas, isso obviamente vem sendo, os engenheiros, né, sempre vão aperfeiçoando esse tipo de conta, mas as contas que eram muito importantes até bem pouco tempo atrás, nesse tipo de cálculo, né, dos modos normais de vibração, eram baseados nas equações de Schlick e de Todd, certo? Essas equações eram usadas para determinar, por exemplo, essa frequência importante, que é o segundo modo de vibração para uma embarcação qualquer, certo? Então, baseado nas dimensões, né, nas medições da embarcação, existe essa fórmula aqui de Schlick que prevê ou que estima a frequência de vibração, a segunda frequência de vibração. Por que a segunda? Porque a primeira não é tão importante para a estrutura, né? Para prejudicar ou não a estrutura do navio. Porém, a segunda, sim. A segunda em diante, algumas sim. Então, basicamente, leva em consideração o momento de inércia, que nós já havíamos discutido, né? O deslocamento do navio, o tamanho do navio e essa constante aqui, chamada constante de Schlick, determinado por esse fator aqui. Então, dadas essas dimensões do navio, você pode colocar isso numa
numa planilha, num software qualquer, e ele vai dizer qual seria essa frequência natural do navio, tá certo? Então, por exemplo, tipicamente, esse momento de inércia aqui da meia nau, seção de meia nau do navio, esse valor é da ordem de 45 metros a quarta, certo? Para um cargueiro de 150 metros, por exemplo. Outra fórmula, também que era bastante utilizada, não sei se ainda é, isso aí seria legal vocês conversarem com os amigos de estabilidade, de arquitetura naval também, é essa aqui, certo? Onde de novo entra aquela nossa massa virtual, correto? E deslocamento, etc, etc. É a constante de Todd, que varia entre esses valores aqui. Então, é possível também, através da equação de Todd e outras, você estimar o segundo modo de vibração natural do navio. Como vocês podem ver nessa figura, tá vendo? Nodos aqui, ventres aqui, tudo isso na estrutura do navio. Ou seja, se você estiver caminhando por aqui, o que vai acontecer? Você não vai sentir nada nesse ponto, você vai ficar sem sentir nada, mas à medida que você for caminhando, você vai começar a sentir uma vibração alta aqui. É isso que significa. Então, ó, a gente pode estimar essa frequência aqui com dimensões típicas da embarcação, né? Aqui no caso ela está totalmente carregada, está a pleno vapor, distâncias típicas. Esse segundo modo de vibração, então, vai ser da ordem de 67,3 ciclos por minuto, certo? E para essa outra embarcação, VLCC, da ordem de 45,7 ciclos por minuto. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a frequência, qual é a vibração de um motor a diesel, por exemplo? Está perto disso? Está longe disso? O que vocês acham? É uma boa pergunta para vocês tentarem responder. Ok? Para finalizar, tem mais 2 slides aqui, mas esse simplesmente é com lastro, né? Navio rápido cargueiro com lastro. As condições mudam um pouco e a frequência natural estimada para essas dimensões aqui, ela cresce um pouquinho, né? Que era 67, que vai para 89. Então, simplesmente mostrando quanto que se você coloca carga no navio, como que essa dinâmica do navio ou esse fator estrutural do navio se modifica, tá certo? Também a gente pode estimar modos superiores, né? Terceiro, quarto, etc. Ok? Baseado naqueles princípios que nós já havíamos discutido. Então por hoje é só, pessoal. Essa é a última aula sobre ondas, né? De uma forma geral. Espero que tenha sido de proveito para vocês. E temos agora mais 2 aulas sobre gravitação. E aí a gente encerra. Ok? Então por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.